Olá, queridos alunos, nós estamos aqui para mais uma aula de Direito Empresarial, nossa quinta aula de Direito Empresarial. Hoje nós vamos continuar aí o nosso estudo sobre registro empresarial. Nas aulas anteriores, nós vimos na primeira aula o que é o direito empresarial, né? As diversas fases que o direito empresarial passou, o conceito de teoria da empresa, teoria dos atos de comércio, né? Como esse direito empresarial se comunica com outros ramos do direito, como por exemplo o direito concorrencial, né? O direito que trata de concorrência, o direito que trata de falência e recuperação. E vimos também que esse direito empresarial ele se relaciona com alguns outros ramos do direito, como o direito penal, como o direito tributário, como o direito do consumidor, como direito penal nos crimes empresariais, crimes contra a ordem econômica e financeira e crimes falimentares, né? Aqueles crimes cometidos dentro do processo de falência e recuperação de crédito. Vimos, pessoal, também nas aulas passadas, o conceito de empresário. Vimos a estrutura do artigo 966, onde ele vai falar para nós que, para ser considerado empresário, a pessoa tem que exercer, né, atividade profissionalmente organizada, economicamente, com o fim, né, de se buscar a circulação de bens ou serviços. Esse conceito está lá no artigo 966. É muito importante que você relembre desse conceito sempre quando você se falar de quando a gente estiver falando de empresário, né? Quando a gente estiver falando de atividade empresarial. Vimos também, pessoal, que algumas pessoas elas vão estar excluídas da atividade empresarial. O parágrafo único do artigo 966 ele vai falar para nós que algumas pessoas que estão dentro desse parágrafo único, elas não vão ser consideradas empresárias. Por quê? Elas não exercem aquela atividade econômica que visam a produção ou circulação de bens ou serviços. E são essas pessoas. A pessoa que exerce uma profissão intelectual, ou seja, contador, advogado, médico, né? Ou aquelas pessoas que exercem profissão de natureza científica, pesquisadores de patentes, pesquisadores de insumos farmacêuticos e por aí vai. E também temos, pessoal, as pessoas que exercem atividade literária ou artística, escritores, músicos. Então, essas pessoas, elas não constituem elementos de empresa. Então, elas não são consideradas empresárias, ok? Então, os empresários vão ser aquelas pessoas que exercem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, como nós vimos na nossa segunda aula. Esse conceito ele advém lá do artigo 966 do Código Civil. Só que nós vimos também, pessoal, que existem duas espécies de empresário. Existem os chamados empresários regulares, que são aqueles que estão atuando dentro das obrigações legais, né, dentro dos limites da lei, e os empresários irregulares, ou seja, aqueles empresários que não possuem inscrição em junta comercial, não possuem registro empresarial. Então, esses empresários são os chamados empresários irregulares. Note, pessoal, que apesar desses empresários serem os chamados empresários irregulares, eles vão ter as mesmas obrigações legais perante seus clientes, perante seus credores, né, perante o Estado, perante o tributo, né, perante o direito tributário, mas só que eles não vão poder exercer alguns direitos, né, que são decorrentes, esses direitos são decorrentes do registro, como por exemplo, ter direito à recuperação judicial, ter direito a um programa de refinanciamento de crédito tributário, né? Pode também ter alguma vantagem de incentivo, né?
de linha de crédito do governo. Então, esse empresário que não é registrado, ele não vai poder obter esses direitos. E aí, pessoal, o artigo 967 do Código Civil vai falar para nós que é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, esse empresário ele vai ter que obrigatoriamente ser registrado, né, na junta comercial do seu estado, e através desse registro é que ele torna público, né, é que ele de fato pode ser considerado empresário. O registro, ele confere uma publicidade e uma autenticidade para a atividade empresarial, para a atividade que o empresário vai desenvolver. Então, o registro ele é importante por isso. Então, esse artigo 967 ele vai falar para nós da obrigatoriedade do empresário ser registrado na junta comercial. Nós vimos também na aula passada que o artigo 968 do Código Civil ele fala para nós quais são os requisitos para a pessoa registrar a sua atividade empresarial, para a pessoa registrar a sua atividade comercial. E o artigo 968 ele vai falar para nós que a pessoa, no ato de registro da empresa, ele tem que levar os documentos relativos ao nome, né? Então o empresário vai ter que levar o seu registro de nascimento, sua carteira de identidade. Tem que levar também o documento relativo à sua nacionalidade, né? Se eu sou brasileiro, eu tenho que levar um documento que comprove a minha nacionalidade brasileira, ou se eu sou estrangeiro, algum outro documento de um consulado que comprove a minha nacionalidade de outro país. E eu também tenho, pessoal, que levar comprovante de endereço, porque o comprovante de endereço ele vai dizer para nós que onde vai ser o meu domicílio, onde vai ser o exercício da minha atividade empresarial. E o Estado Civil. O Estado Civil ele é importante porque, pessoal, as pessoas solteiras elas não são impedidas de constituir sociedade. Mas lembra, pessoal, que na nossa aula anterior a essa aula, nós vimos que algumas situações os cônjuges eles não vão poder figurar como sócios. Lembra da situação? Então o cônjuge só vai poder figurar como sócio do outro cônjuge se esse sócio for casado no regime de comunhão parcial de bens, o regime legal do Código Civil, né? E também no regime de separação obrigatória. Salvo essas exceções, eu não posso exercer sociedade com meu cônjuge se eu for casado em um regime diferente desse. Então é importante que, se eu for casado, eu tenho que obrigatoriamente informar qual o regime de bens, né, que eu vou constituir ali na hora do meu registro empresarial. E qual é o documento que prova essa questão? O documento que prova essa questão é a certidão de casamento. A gente leva a certidão de casamento até a junta comercial e a junta comercial reconhece o meu estado civil e o meu regime de bens. Outra questão importante, pessoal. Toda empresa, toda a atividade empresarial, ela tem aquilo que a gente chama de contrato social. O que seria o contrato social? O contrato social seria uma espécie, pessoal, de registro de nascimento da pessoa jurídica. O registro de nascimento da pessoa jurídica. Lá vai conter as informações. A primeira informação delas é o capital. Esse capital, pessoal, é o conjunto de bens, patrimônio, né? E aí pode ser um patrimônio móvel, pode ser um patrimônio imóvel, um capital de giro, né? Um dinheiro que tem em caixa para a empresa sobreviver. E também pode ser, pessoal, a mão de obra, né? Então, se eu tenho pessoas trabalhando para mim, esse pode ser considerado como capital. E aí esse capital a gente pode estabelecer como sendo o conjunto de patrimônio da empresa, tanto patrimônio móvel quanto patrimônio imóvel. Eu tenho também que estabelecer nesse documento que a gente chama de contrato social,
Então, o contrato social é uma espécie de registro, né? Registro de nascimento da pessoa jurídica, registro de nascimento da empresa. Então, nesse contrato social tem que ter o capital, mas eu também, pessoal, eu tenho que ter o objeto, ou seja, o que seria o objeto? A atividade empresarial que a empresa vai desenvolver. Então, eu tenho que constar nesse documento, que chama contrato social, a atividade empresarial que a pessoa jurídica vai desenvolver, que a empresa vai desenvolver, melhor dizendo. Então, se é uma empresa que vai desenvolver um comércio de compra e venda de carros, então tem que especificar nesse objeto. Então, mas se, por exemplo, é uma ferragista, então se for uma ferragista, lá no contrato social eu tenho que especificar que o objeto da minha empresa ela vai ser de comércio e varejo de produtos de ferragista, né? Produtos que envolvem ferragens. E se for, por exemplo, também uma empresa de produtos alimentícios, eu vou dizer que o objeto da minha empresa ela vai ser considerado, né, como objeto da empresa o comércio e varejo de produtos alimentícios. Eu também, pessoal, no ato de registro da empresa, através desse documento que chama contrato social, eu tenho que estabelecer onde vai ser a sede da empresa. Eu tenho que estabelecer onde vai ser o lugar onde vai se exercer, né, onde vai exercer a atividade empresarial. Então, se a minha atividade empresarial vai ser realizada em Senador Canedo, a sede da minha empresa, então, vai ser em Senador Canedo. Mas se, por exemplo, a minha atividade empresarial ela vai ser realizada em Bela Vista de Goiás. Então, a sede da minha empresa vai ser em Bela Vista de Goiás. Só que, pessoal, eu além da sede da empresa, eu posso ter algumas filiais, algumas sucursais que a gente chama. Então, essas sucursais elas vão ser registradas também, né? Mas só que a sede delas vai ser onde vai ser realizada a atividade da filial. Então, eu tenho uma sede da empresa, né? E eu tenho as filiais que vão ser registradas em outras cidades. Então, pessoal, nós vimos esse caráter geral, né? Esse caráter geral do registro de empresas. Vimos que também, se o empresário instituir uma filial, né? Se eu tenho uma empresa e quero abrir uma filial, eu tenho que registrar ela no registro primário da atividade empresarial. É o que vai falar para nós o artigo 969 do Código Civil, né? Ele vai falar para nós que se eu abro uma filial, eu também tenho que registrar lá no momento, eu tenho que fazer a alteração no contrato social da empresa, né? Onde eu registrei a primeira empresa, onde eu registrei o meu primeiro ato empresarial. O artigo 971, pessoal, ele vai falar para nós que de uma situação bem peculiar, de uma situação que não é comum. Vocês lembram que na primeira aula eu falei do empresário rural? O empresário rural, ele não está sujeito ao registro. Se ele quiser ser um empresário que não precisa ser registrado, ele pode. Mas só que, pessoal, se ele optar pelo registro empresarial, lá no artigo 971, ele vai ter os direitos do empresário. Ele vai ter os mesmos direitos do empresário, ou seja, ele vai ter direito a uma recuperação judicial, ele vai ter direito, por exemplo, a uma regime de tributação diferente, né? Ele vai ter direito, por exemplo, a uma linha de financiamento rural. Atualmente nós temos o Finame, né? O Finame ele concede uma linha de crédito para produtores rurais com juros mais em conta, né? Às vezes, dependendo do programa, dependendo do governo, chega até 6% ao ano, né?
Então, são juros muito baixos. Então, ele sendo registrado, ele vai poder ter esse direito. Então, nós vimos que o artigo 966 ao 971, ele fala dessa obrigatoriedade de se ter o registro, né, do empresário ter esse registro. Aí nós vimos também, pessoal, que o artigo 1151, ele vai traçar as regras gerais do registro. As regras gerais do registro. Então, o registro, ele tem que ser feito em um livro próprio, né? Ele tem que ser feito em regras próprias. Daí, pessoal, quando a gente fala de registro, vai existir duas situações diferentes. A primeira situação, nós temos o registro das empresas mercantis, aquelas atividades empresariais lá do artigo 966, só que eu também tenho o registro das empresas que não, aliás, o registro das atividades não empresariais. Lembra delas? O parágrafo único do artigo 966 vai me falar que são atividades que não são consideradas atividades empresariais. Atividade artística, atividade literária, né, atividade de cunho científico ou de cunho intelectual. E aí, pessoal, essas atividades elas vão ser registradas em um cartório. Então vai ter um cartório da pessoa jurídica. Então esse cartório da pessoa jurídica, ele é o responsável por registrar essas atividades que não são consideradas atividades empresariais. Mas as atividades empresariais, elas vão ser submetidas ao registro, né? A lei de registro de empresas. Então, essa lei de registro de empresas, ela estabelece uma estrutura e através dessa estrutura é que eu registro a minha empresa. A principal estrutura dessa lei, que é a Lei 8.934, ela vai falar para nós que tudo começa na junta comercial do estado. Então, cada estado e o Distrito Federal, ele tem a junta comercial oriunda dele. Então, nós temos a junta comercial de Goiás, a JUSEG, mas eu também tenho a junta comercial do estado de São Paulo, a JUSESP, e eu também tenho a junta comercial do estado do Mato Grosso e a junta comercial do Distrito Federal. Ou seja, é importante você saber que nós temos atualmente 26 estados e um Distrito Federal, e em cada unidade da federação vai ter uma junta comercial que vai ser a responsável por fazer esse registro público, por fazer esse registro das empresas. Lembrando que são situações diferentes. Para a empresa propriamente dita, para aquele conceito de empresário, lá do caput do 966, eu vou registrar nas juntas comerciais. Mas fugiu do caput, lá no parágrafo único, aquelas atividades que são atividades artísticas, literárias e intelectuais, elas vão ser registradas no cartório da pessoa jurídica. Pessoal, e aí o artigo 1150 vai falar dessa distinção para nós de atividade literária e artística para atividade empresarial. E aí o 1151 ele vai falar das necessidades de que o empresário tem, né? Ou seja, o registro ele tem um prazo máximo, né, de 30 dias, ou seja, eu tenho que apresentar, eu abri o processo de registro na junta comercial, eu tenho que apresentar no prazo de 30 dias todos esses documentos, né? Mas lembrando que o registro ele só vai produzir efeito, né, a partir do momento que eu registro, né? Então o registro foi efetivado, ele só vai ter efeito a partir da efetivação desse registro, que é o que diz para nós o parágrafo 2º do artigo 1151, né? E por aí vai. Só que nessa aula, pessoal, eu gostaria de estudar com vocês a lei de registro público das empresas mercantis. Essa lei, pessoal, ela institui uma organização básica. E então, cada estrutura, então eu vou ter uma estrutura de organização estadual e uma estrutura federal. Então, quando eu falo de registro público, eu vou ter um órgão estadual, que são as chamadas juntas comerciais,
E acima dessas juntas comerciais, eu tenho o Departamento Nacional de Registro Empresarial, DNRE, e acima do DNRE eu tenho um órgão de instância máxima que é o SINREM. O SINREM é o Sistema de Registro Empresarial e ele é responsável por fiscalizar aquilo que é feito dentro das juntas comerciais e dentro do Departamento Nacional de Registro Empresarial. Mas só que o artigo 1º da Lei 8.934, ele vai falar quais são as funções do registro empresarial. Então, o registro empresarial ele tem como função dar publicidade para os atos empresariais, né? Ele confere autenticidade, ou seja, a partir do registro, os atos empresariais que vão ser feitos, né, que vão ser realizados, ele tem essa chamada dotação de verdade, né? Ele tem essa fé pública, né? E o registro ele tem por obrigação cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras, né, para que o Estado ele tenha controle também, né, dessa atividade empresarial que está sendo desenvolvida em todo o território nacional. E o registro, pessoal, ele serve para registrar também pessoas. O registro mercantil, ele serve para registrar pessoas também. E quais são essas pessoas? São aquelas pessoas que estão lá no inciso 3º do parágrafo 1º, que são os agentes auxiliares do comércio. Ou seja, contadores, tradutores, pessoas que são responsáveis por também ajudar nessa atividade comercial. Lembrando, pessoal, que o registro ele vai ter que ser feito tanto no nascimento da pessoa jurídica como na sua extinção. Ou seja, se eu, por exemplo, abro uma empresa, eu tenho que submeter ela ao registro. Mas se eu também encerro essas atividades, eu não posso, por exemplo, só fechar as portas da minha atividade comercial sem nenhum ônus. Eu tenho que ir lá na junta comercial onde eu registrei a minha empresa, e aí eu faço a baixa da minha empresa, eu cancelo a inscrição da minha empresa. O artigo 3º, ele vai falar justamente dessa organização, né? Que eu tenho organização estadual com as juntas comerciais e eu tenho uma organização federal através do Departamento Nacional de Registro Empresarial e acima do departamento eu tenho o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, né? O SINREM. Então, o SINREM é o órgão máximo, né? O órgão de última instância ao que diz respeito a essa questão de registro empresarial, né? E aí, pessoal, cada departamento, a junta comercial, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e o SINREM, ele vai ter uma competência própria. Ele vai ter, né, uma regra própria, um regramento próprio. E o regramento do Departamento Nacional, ele está lá no artigo 4º, e ele vai falar para nós que o papel desse departamento é supervisionar e coordenar, né? E o principal papel é solucionar as dúvidas na interpretação de leis empresariais, né? Nos regulamentos, né, empresariais e principalmente ele tem que prestar orientação jurídica a essas juntas comerciais, né? Para que não haja nenhum conflito. E aí, o artigo 5º ele vai falar para nós do papel das juntas comerciais, ou seja, vai ter uma junta comercial em cada unidade da federação, e essas juntas comerciais elas têm a obrigação de elaborar a tabela de preço dos registros, ou seja, cada estado tem um preço de registro diferente, né? Então ela tem que habilitar os profissionais, né? Aqueles auxiliares das atividades comerciais, que são tradutores públicos, por exemplo, se chega um documento estrangeiro lá, ela tem que organizar essa tradução desse documento, ela tem que organizar a habilitação também dos intérpretes comerciais, porque às vezes tem um costume estrangeiro, né? Nós estudamos na primeira aula que uma das fontes do direito empresarial é o costume empresarial, né? E aí esse costume empresarial
pode ser o mesmo aqui no Brasil, mas na China pode ser diferente. Então tem que ter também essa questão dos intérpretes comerciais. E aí eu vou ter que, como obrigação das juntas comerciais, expedir carteiras profissionais, expedir carteiras de registro público, e ela tem uma estrutura básica também, ou seja, ela é composta de uma presidência, né? O artigo 9º vai falar para nós que ela é composta de uma presidência e tem um órgão plenário. Esse órgão plenário, pessoal, com todos os membros da junta comercial, para que deliberem sobre algumas votações, né? Então eu tenho essas votações, né, com o órgão pleno para, por exemplo, deliberar sobre criação de delegacias. O que são essas delegacias? São órgãos da junta comercial do estado. Por exemplo, a sede da junta comercial ela fica em Goiânia, mas eu posso ter delegacias da junta comercial em toda a cidade. Posso ter delegacia da junta comercial em Anápolis, eu posso ter delegacia das juntas comerciais de Senador Canedo. Aqui em Anápolis ela fica na Câmara de Dirigentes Lojistas. Em Senador Canedo eu não sei onde é que ela fica, mas eu sei que ela tem aí. E aí vai falar, né, dos órgãos, né, das pessoas que compõem essas juntas comerciais. E principalmente, pessoal, ela tem que ter uma procuradoria jurídica. Porque essa procuradoria jurídica, ela vai servir como órgão de fiscalização das atividades empresariais, e também ela deve prestar consulta para aqueles empresários que estão com alguma dúvida jurídica em relação à atividade empresarial deles. Ok, pessoal? E aí a lei ela é bastante extensa. A gente está estudando aqui as partes mais importantes dela, né? E aí o artigo 32 ele vai falar para nós sobre o que compreende o registro. Então, o registro, no ato de registro, eu tenho que informar a questão do registro da empresa, que a gente chama de matrícula, ou seja, quando a gente vai registrar a empresa, abre-se uma matrícula empresarial, e também tem o seu cancelamento, ou seja, quando a gente cancela as atividades da empresa, né, eu tenho que informar na junta comercial esses atos de cancelamento. E também a junta comercial ela vai ser responsável pelos arquivamentos, né, daqueles documentos que as empresas não usam mais, né? Constituição, os contratos sociais, os atos relativos a consórcio, esses consórcios que a gente faz de carro, moto, quando dissolve um grupo, né? Quando o grupo não se encerra mais, a junta comercial ela tem a obrigação de arquivar esses documentos, né? Só que existem documentos, pessoal, que não podem ser arquivados de forma nenhuma, porque esses documentos eles dizem respeito à atividade primária da empresa, à importância da empresa. Por exemplo, vamos imaginar que eu abra uma empresa e do nada eu encerro as atividades da minha empresa. Só que eu devo credores, devo notas promissórias, cheques, créditos, etc. E aí como que o pessoal vai cobrar de mim? Né? Então eu preciso ter esses documentos ativos na junta comercial a título de publicidade. E o artigo 35 ele vai falar para nós que não podem ser arquivados de forma nenhuma os atos constitutivos das empresas, né, o contrato social, se porventura eu fizer alguma alteração nesse contrato social, né, e aí por aí vai. O artigo 35 vai falar para nós do inciso 1 ao inciso 8º dessa necessidade de se não arquivar esses documentos. O artigo 39 ele vai falar para nós que as juntas comerciais elas devem conferir publicidade, né, aos documentos que são fornecidos a ela. Então, se eu forneço um documento, as juntas comerciais devem autenticar esses documentos, reconsiderando, né, a validade desses documentos, né, reconsiderando a validade, a autenticidade desses documentos. E por aí vai, pessoal. A lei ela é bastante extensa, né? Existem casos em que a lei prevê, lá no artigo 44, situações em que eu posso recorrer das decisões das turmas das juntas comerciais, ou seja, se a junta comercial ela não me dá o direito de
de ser registrado, eu posso recorrer desse ato, né? Lá no artigo 44 fala dos recursos, né? Tem o pedido de reconsideração e o recurso ao plenário. E também, pessoal, tem as disposições, né, do processo decisório, né? Então a junta comercial ela vai ser responsável por decidir, né, sobre esses atos de registro, esses atos de cancelamento, né, esses atos relativos à atividade empresarial. E aí, pessoal, cada junta ela vai ter um regimento próprio, né? Cada junta ela vai ter uma regulamentação própria. Não significa que, por exemplo, eu tenha a junta comercial do estado do Rio de Janeiro, o regimento da junta comercial do estado de Goiás ela tem que ser igual? Não. Cada junta ela tem essa autonomia para estabelecer o seu regimento interno. Então, pessoal, a nossa aula ela termina aqui. Essa é a última aula antes da prova, então eu peço para vocês que não deixem de ler o material, não deixem de ler a Lei 8.934 e as disposições do Código Civil que falam de registro e de empresário, porque ela vai ser muito importante para a prova de vocês. Até lá, forte abraço, fiquem com Deus e tenham um excelente estudo.